A paz, povo de Deus. Mensagem do dia. Que Deus possa estar no seu coração, que possa fazer do seu coração o tabernáculo dele, a morada onde ele se manifesta todos os dias na sua vida. Que esse tabernáculo você possa santificar ao Senhor, que o seu coração esteja sempre puro, aquebrantado, para que o Senhor possa se fazer presente. E é sobre isso que nós estaremos falando hoje, em Êxodo 25, onde Deus deu uma instrução a Moisés para a construção do seu tabernáculo. Era um modelo do lugar santíssimo onde Deus habitava. E agora Deus estaria presente em comunhão com o povo através do lugar santíssimo, no seu tabernáculo, onde ele instituiria alguns objetos sagrados que apontariam não apenas para a presença dele no meio do seu povo, como também um prenúncio de Cristo, do que aconteceria com Cristo, do que representaria Cristo e a vinda do Espírito Santo para que estivesse no meio de nós. E assim nós iniciamos Êxodo 25. A paz do Senhor a todos, Roseli, Maíra, Rosa, Nis, estão sempre presentes, sempre aí marcando no início da live. E a gente está sempre acompanhando vocês aí, sabendo do quanto que é importante estarmos juntos, orando, buscando o Senhor a cada manhã. Nos colocamos à mesa para poder receber esse alimento espiritual que é tão importante nas nossas vidas, né? Então a companhia de vocês são sempre muito importante, todos que nos assistem, todos que vão entrando ao longo da live e que podem estar conosco nessa manhã, ceando, alimentando do maná, do pão que desce dos céus. Aqui a palavra de Deus vem falando em Êxodo 25. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata, cobre, azul e púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelhos, e peles de texugos e madeiras de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, pedras de ônix, pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aqui Deus então pede oferta alçada e descreve todas as peças, todas as ofertas que o povo teria que trazer voluntariamente. Seriam ofertas que viriam do coração do povo. O povo de Deus, vamos chamar aqui para vocês, toda vez que eu falar do povo de Deus, chamar de Israel, para que você possa entender que o povo de Israel era o povo escolhido de Deus, é o povo que Deus tirou do Egito e tinha uma missão sacerdotal para esse povo. Até aqui, o primogênito de Deus, o povo de Israel, que estava ali no pé da montanha, do Monte Sinai, aguardando as instruções e as orientações dadas a Deus a Moisés, que sempre levava o povo. Nesse momento, Deus passava as instruções de todas as ofertas alçadas, todas as ofertas voluntárias que o povo de Israel deveria levar para a construção do tabernáculo. O que é tabernáculo? Tabernáculo seria um templo móvel que Deus determinou que Moisés, assim juntamente com o povo, fizesse para que durante as suas peregrinações o Senhor pudesse se manifestar nesse templo, estar na presença do seu povo continuadamente durante as suas peregrinações até a terra prometida. Então o tabernáculo era um templo. Nós vimos com a vinda de Jesus Cristo
o próprio tabernáculo. E hoje, quando nós aceitamos Cristo em nossa vida, nós passamos a ser esse tabernáculo, esse templo onde o Espírito de Deus habita. Aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, o sangue da expiação, para a remissão dos nossos pecados, aqueles que aceitam Jesus em sua vida, passa a ser esse tabernáculo, esse templo onde o Senhor habita. E observe que todas as ofertas são ofertas finas, são ofertas que representam a santidade, ofertas puras como o próprio ouro, o que havia de mais puro, de mais valor, o de mais refinado, deveria ser usado para a construção desse tabernáculo. Aqui nós abrimos um parênteses para falar sobre as ofertas. Deus fala sobre as ofertas. Quais seriam essas ofertas? Tudo aquilo que o povo de Israel havia trazido do Egito. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles trouxeram consigo todos os presentes que o povo egípcio ofertou ao povo de Israel. Lembra que saíram com as mãos cheias, e foram ouro, e foram pratas, pedras preciosas, peles, tecidos finos, tudo aquilo que o Senhor pediu aqui, o povo de Israel tinha. Isso é para nos lembrar sobre as ofertas que nós sempre oferecemos ao Senhor. Essas ofertas que nós oferecemos ao Senhor, ao altar do Senhor, para a obra de Deus, para os trabalhos de Deus, para que o Evangelho seja divulgado, para que as pessoas sejam evangelizadas, para que templos sejam construídos, para que as pessoas que lidam diretamente no trabalho de Deus, as lideranças, possam tirar os recursos para poder ministrar a obra do Senhor, para se garantir o seu sustento, para que possam levar uma vida ministerial, uma vida de pregação, de assistência ao povo e provendo de todos os recursos necessários para o sustento da obra do Senhor aqui na terra. Nós vimos aqui que essas ofertas eram relativas ao que o povo já tinha. Hoje nós vemos pessoas, até igrejas, usando dessas ofertas para enriquecer lideranças. Esses líderes, eles pedem as pessoas para trazer as suas ofertas, não somente com o intuito, e esse muitas vezes não é o principal, de levar a palavra de Deus, de fazer com que o povo reconheça o Senhor através do Evangelho, através da administração, através dos trabalhos cristãos que são realizados nos templos, nas igrejas, através dos missionários. Não. Muitos utilizam dessas ofertas para enriquecimento próprio. E às vezes pessoas que não têm nem o que dar, levam o cartão de crédito e às vezes dá o que não é dele, dá aquilo que ele nem tem. E Deus não quer isso no nosso coração. E Deus não espera que as lideranças façam isso. Isso, de uma certa forma, é abominável diante dos olhos de Deus. A exploração dos irmãos pela fé, usando algo que deveria ser consagrado a Deus para enriquecimento ilícito, para exploração dos irmãos, para endividamento dos irmãos. Oferta voluntária, aquilo que você tem em mãos. O melhor da sua colheita, o melhor do seu salário, as premissas do seu trabalho, que você possa levar até o altar do Senhor, que você possa ofertar para que sejam realizados os trabalhos de Deus aqui no meio do povo, para que Deus seja anunciado através das ministrações, das pregações, através dos trabalhos missionários. E muitas pessoas se endividam. Nós vimos aí igrejas usando da boa fé das pessoas, usando a palavra de Deus para tirar tudo que a pessoa tem. Às vezes tem igrejas que falam assim: coloca diante do altar do Senhor a sua casa, vende a sua casa e coloca no altar do Senhor, porque Deus abrirá as portas e te dará fortunas. Observe que aqui não há promessas de Deus nesse sentido. As ofertas são para poder sustentar e manter aquele local de adoração ao Senhor,
de ministração da sua palavra, e em que Deus poderia se fazer presente na vida das pessoas através das próprias orações, das ministrações, da palavra que é levada. Infelizmente hoje eles usam da palavra oferta ao Senhor para poder tirar vantagem. Infelizmente os líderes espirituais. Então a sua oferta não tem que ser aquilo que você não tem não, mas sim você usar daquilo que você tem. Você não precisa, Deus não quer o seu endividamento para você ser fiel a Ele. Você não precisa demonstrar a sua fidelidade ofertando aquilo que você não tem. Se você não tiver nada em mãos para ofertar ao Senhor, oferte o seu coração. Esteja com o seu coração aquebrantado diante de Deus, para que Deus possa usar o seu coração como oferta, para que Ele possa se habitar, para que Ele possa fazer morada nele. O que Deus mais quer é algo que venha voluntariamente do seu coração. Deus não precisa de ouro, Deus não precisa de prata, Deus não precisa de riqueza, Deus não precisa de dinheiro. Ele simplesmente pede ou solicita ao povo que traga as ofertas para construir algo em que o povo poderia, no caso o tabernáculo, para que o povo pudesse ter um encontro com Deus, um local sagrado onde o povo pudesse ter encontro com Ele. Então, que o dinheiro, que os bens, que a sua oferta que for ofertada seja para a obra do Senhor, que seja para a obra, para a divulgação do Evangelho de Deus, e não para o enriquecimento de liderança. Eu estou falando aqui não apenas para os ofertantes, mas para os líderes, para tomar consciência disso. Quantas vezes a gente vê aí igrejas pedindo o pai de família para pegar, às vezes, o seu carro, o instrumento de trabalho, e ofertar no altar do Senhor, porque Deus vai multiplicar as bênçãos sobre ele. Quantas vezes a gente vê famílias colocando o seu apartamento, a sua casa diante do altar do Senhor e indo morar na rua, passando misérias, dificuldade. Não é isso, isso não é oferta ao Senhor. Isso tem sido meios de exploração de lideranças corruptas, pessoas que não temem ao Senhor, usando a palavra de Deus indevidamente para tirar do pobre a única coisa que ele tem. Aqui o povo de Israel tinha muito que ofertar, então Deus pediu um pouco de cada um e que fosse de coração. Deus não falou, olha, vem trazer para mim porque eu multiplicarei para vocês. Aqui a gente não vê isso. Deus pede a Moisés que fala, peça ao povo que venha voluntariamente fazer parte desse projeto do tabernáculo, para que eu possa me fazer presente no meio do povo, por onde eles estiverem, eu estarei aí nesse tabernáculo, nesse templo. Mas quando Jesus veio, o tabernáculo físico para de existir, deixa de existir, porque o próprio Cristo é o tabernáculo vivo de Deus, é a manifestação de Deus aqui na terra. E quando Cristo sobe aos céus, a palavra de Deus é muito clara, fala, vós sois templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Então nós passamos a ser tabernáculos. Esse santuário, esse templo, esse corpo onde Deus habita, esse Espírito onde Deus habita em nós, ele não precisa de ouro, não precisa de prata, não precisa de dinheiro para sustentar a presença de Deus, para que Deus se faça presente. Claro que você precisa cuidar desse corpo, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida. Claro que hoje, para levar a palavra, é preciso de recursos, mas que você possa dar a sua oferta de coração. Quando você ajuda uma viúva, quando você ajuda um órfão, quando você ajuda uma pessoa necessitada, quando você dá de comer, quando você dá vestuário, quando você dá algo que você tem e que você tem disponibilidade de doar, não o pior. Muitas pessoas às vezes pegam as roupas rasgadas, nós somos assim, né? Aquilo que já não serve mais a gente pega e doa. Às vezes coisas que já não servem nem para usar, a gente pega e dá como oferta para um irmão. Às vezes damos aquilo que já não tem nem como mais usar, mas Deus pede
a sua oferta voluntária de coração, o que você tem de melhor. E quando você faz isso para um seu irmão, para um órfão, para uma viúva, para uma pessoa, para um pai de família que está desempregado, para uma mãe que está desesperada para sustentar o seu filho, que não tem o que comer, um alimento, você já está ofertando ao Senhor. Lá, Jesus Cristo falou sobre essas ofertas. Quando Jesus fala aos seus discípulos: quando eu tinha fome, me deste de comer. Quando estava nu, me vestistes. Quando era estrangeiro, me recebestes. E os discípulos falam: mas quando, Senhor, que nós fizemos uma dessas coisas? Aí o Senhor Jesus fala o seguinte: quando fizeste aos meus pequeninos. Essa é a oferta voluntária que você pode fazer ao Senhor hoje. Viu? Vocês não precisam dispor dos seus bens, da sua casa, do seu carro, de tudo que você tem, ficar na miséria para ofertar ao Senhor, porque Deus não quer isso. Deus não quer que você vá para a rua morar debaixo de ponte. Deus não quer que você pegue o seu instrumento de trabalho e oferte a Ele para você ficar andando a pé ou para você ficar aí sem recursos, não. Deus quer parte daquilo que você tem para ofertar para o trabalho ministerial, para levar o Evangelho, para as missões. Quantas pessoas estão aí no mundo afora fazendo missões? E elas estão fazendo missões com os recursos que chegam. Sim, isso é louvável diante do Senhor, porque isso é a forma de estar levando Deus para o meio do povo. É aqui o tabernáculo, as ofertas eram para poder Deus estar sempre, continuadamente ali no meio do povo, através do seu tabernáculo. Eu gostaria de ter frisado, eu quis frisar isso, porque infelizmente muitas pessoas usam de má fé e usam da fé das pessoas para se enriquecer. Quantos líderes religiosos aí que estão milionários? Quantos líderes religiosos que andam de carrões, enquanto seu povo sequer tem um calçado no pé para poder andar? Quantos líderes religiosos aí que vivem em banquetes, comprando fazendas, comprando apartamentos, comprando imóveis, comprando carros caríssimos, de luxo, sustentando a família num luxo, enquanto o irmão está ali de pé descalço, passando fome, passando dificuldade, e sequer tem compaixão com essas pessoas, e muitas vezes viram as costas. Deus não pede isso. Ao contrário, Deus pede que nós alimentemos o nosso povo, alimentemos nossos irmãos, que nós possamos ajudar e ofertar a Deus através da vida dos nossos irmãos, através daqueles líderes conscientes que estão ali para servir ao Senhor e precisam sim de sustento, de se manter, mas de uma forma sem enriquecimento, apenas o necessário, o suficiente para fazer a obra, para poder manter a sua família, para manter os trabalhos ministeriais de evangelização, de missões. Aí sim, esse líder, com certeza, ele tem a bênção de Deus, a unção de Deus, a orientação de Deus, porque ele preocupa mais com as ovelhas. Ele não usa do pelo da ovelha para se cobrir. Ele não mata a ovelha para cobrir do pelo dela, mas ele agasalha suas ovelhas, ele cuida dessas ovelhas, ele mantém essas ovelhas com a palavra, com a orientação, com alimento espiritual e muitas vezes psicológico, emocional, arrecadando alimentos, usando os recursos que chegam na igreja para sustentar as famílias mais necessitadas. É isso que Deus quer. A sua oferta voluntária tem que ser de coração e tem que ser daquilo que você tem e não do que você não tem. Viu? Não é para tirar tudo que você tem, mas sim parte daquilo que você não vai usar, parte daquilo que não vai te fazer falta. Sim, nós devemos ofertar ao Senhor, com o que nós temos de melhor, mas que isso não gere para a gente sofrimento, que não gere dificuldades, que não gere miséria para a vida da gente, porque isso o Senhor não quer. Viu? Então assim Deus pediu que eles trouxessem todas essas especiarias, todas essas peças, todas essas joias, para que pudesse não apenas fazer o tabernáculo, mas as peças que seriam feitas para o tabernáculo e as roupas sacerdotais.
Aí ele fala, e me farão um santuário, que é o tabernáculo, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então tudo aquilo que estaria no tabernáculo seria feito com essas ofertas voluntárias. Também farão uma arca de madeira de acácia, além do tabernáculo do templo, onde estaria a arca. Deus fala aqui, fareis uma arca de madeira de acácia, o que tinha de mais nobre ali na época, a madeira mais nobre, a melhor madeira que tinha. O seu comprimento será de um côvado e meio. Um côvado é da ponta do dedo médio ao cotovelo, em média 46 centímetros. Então, um côvado e meio, aproximadamente uns 70 e poucos centímetros, 72,5, né? Aproximadamente. E cobri-la de ouro puro. Então a arca seria cobrida de ouro puro, ela não seria feita de ouro maciço, mas de madeira, e seria revestida de ouro por dentro e por fora, a cobrirás, e fará sobre elas uma coroa de ouro ao redor. Então ali faria a arca de madeira e adornaria essa arca com ouro e com coroas de ouro ao redor da arca. E fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro dela. Isso é para que as pessoas não tocassem na arca. As argolas nas laterais da arca, 2 na frente, uma na lateral direita na frente, outra na lateral esquerda na frente, e 2 nas laterais esquerdas e direita atrás. Para quê? Para que pudesse colocar varões, né, varas, nós vamos ver aqui, para que as pessoas pudessem carregar a arca, para que as pessoas não tocassem, porque a arca era um lugar sagrado, santo, onde o Senhor se manifestava ali na tampa, no propiciatório, na parte superior da arca, onde a nuvem entre os querubins, nós vamos ver aí, a nuvem do Senhor, a presença de Deus se manifestava ali em cima da arca, na tampa. E assim Deus orientou que as pessoas fizessem argolas e que prendessem nas laterais da arca para que ela pudesse ser carregada, e não carregada através de alças, de varas, e não sendo tocada diretamente na arca. E fundirás para ela 4 argolas de ouro e porás nos 4 cantos dela 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado. E farás varas de madeira de acácia também. Para quê? E cobrirás de ouro para carregar, para colocar dentro dessas argolas uma vara do lado, outra vara do outro, para que 4 pessoas pudessem carregar a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão delas. Essas varas ficarão dentro das argolas, que servirão para carregar. Também farás um propiciatório de ouro puro, aqui de ouro puro, que tinha mais de refinado, a pedra o metal mais precioso que tinha era o ouro, e o ouro puro. Farás então uma tampa, um propiciatório de ouro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e sua largura de 1 côvado e meio. Aqui está dando mais ou menos o comprimento, 45 mais 45 vai dar 90, mais em média 22, 1,12 m mais ou menos de comprimento, e sua largura de 1 côvado e meio, mais ou menos 70, 1,5 m por 1,12 m, 1,10 m por 70 centímetros em média. E farás também 2 querubins de ouro, e de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Vocês já viram a arca, já o desenho da arca, ela é retangular, e em cima tinha 2 querubins. As asas dos querubins, eles se encontravam, um querubim de um lado na arca e o outro do outro lado, cujas asas abertas se encontravam. Os querubins estão sempre diante do trono do Senhor, sempre em adoração, em reverência, inclinados diante do Senhor. Então, esse modelo aí da arca é um modelo do trono de Deus, o propiciatório, onde Deus se manifestaria sobre o propiciatório, na presença dos anjos aí, dos querubins.
Farás um querubim na extremidade de uma parte e no outro querubim na extremidade da outra parte, de um lado e do outro, de uma só peça com o propiciatório. Ou seja, os querubins e o propiciatório seriam uma peça só. Imagine só a habilidade desse povo para construir esses querubins de ouro, juntamente com essa tampa de ouro maciço. Fareis querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estarão com as suas asas por cima, cobrindo elas o propiciatório. Os querubins com as asas abertas, cobrindo toda a tampa, todo o propiciatório. As faces dele, uma de frente para o outro. Um querubim voltado para o outro querubim. E as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, um de frente para o outro e com as faces voltadas para a tampa, para baixo, em sinal de reverência, de adoração ao Senhor. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei, as tábuas, as pedras, onde estariam os mandamentos da lei de Deus. As tábuas de pedra, onde estariam os mandamentos de Deus. Deus ordena que coloque dentro da arca essas pedras dos mandamentos. Então a arca representa a justiça de Deus. E o propiciatório representa a presença de Deus, a misericórdia de Deus. A arca onde estaria contido as pedras com o testemunho, com os mandamentos, representa a justiça. E sobre a arca, sobre essa caixa de madeira ornada de ouro, cobrida de ouro e com coroas de ouro, sobre ela viria um propiciatório com os anjos, com as asas abertas, com suas faces um de frente para o outro e voltado com as faces para o propiciatório, onde Deus faria presente ali. Onde anualmente, uma vez por ano, o sumo sacerdote levava o sangue do cordeiro para fazer expiação para o pecado de todo o povo de Israel, para a expiação do pecado. Então aspergia sobre o propiciatório ali o sangue do cordeiro, que era imolado para apagar, para cobrir o pecado do povo de Israel. E ali virei a ti, olha o que Deus fala, ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então é ali que Deus se manifestaria agora. O povo estaria andando, peregrinando pelo deserto, em direção à terra prometida, não estaria mais no Monte Sinai. Deus estaria se manifestando apenas no Monte Sinai agora, mas Deus providenciou um tabernáculo e uma arca com um propiciatório, onde o Shekinah de Deus, a palavra Shekinah significa onde a presença de Deus, o poder de Deus se manifestaria ali. Sobre a arca, sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca, sobre o propiciatório. E ali virei a ti, farei contigo e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, tudo que te ordenar. Também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados, 90 centímetros aproximadamente, né? E a sua largura de 1 côvado, aproximadamente 45 centímetros, e sua altura de 1 côvado e meio, 70 centímetros aproximadamente. E cobrirás com ouro puro, também lhe farás uma coroa de ouro ao redor da mesa colocaria coroas de ouro para simbolizar o governo de Deus, a soberania de Deus sobre o povo. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Então, ao lado dessa mesa, assim como na arca, ficaria 2 argolas de um lado da mesa e 2 argolas do outro lado da mesa, bem em cima dos pés de apoio, né, da mesa, para que houvesse varas dentro dessas argolas, para que quando eles estivessem movendo, pudesse carregar também essa mesa ornada de ouro. Também farás, pois, esses varais de madeira de acácia, cobri-las de ouro e levar-se-á com elas à mesa. Da mesma forma que era feito para a arca, foi feito para a mesa. As argolas com as varas para serem carregadas. Também farás os seus pratos, suas colheres, as suas cobertas, suas tigelas, com que hão de oferecer libações de ouro puro as farás.
Então, tudo aquilo que seria para ofertar ao Senhor, seria feito, todos os talheres, toda a prataria, seria feito tudo de ouro. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Ou seja, sobre essa mesa viria o pão da proposição. Esse pão da proposição, ele é prenúncio de Cristo, o pão da vida. Esse pão representa o alimento, a provisão de Deus para o povo de Israel. Lembre-se do maná que descia do céu e em forma de orvalho, que alimentava diariamente o povo. É para lembrar o povo que Deus que alimenta ele. Esse pão da proposição refere-se ao pão da vida, ao maná que desce do céu, ao próprio Cristo que é o pão da vida, que deveria estar ali perpetuamente diante do Senhor na mesa. Também farás um candelabro de ouro batido, e se farás esse candelabro, e o seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões, as suas flores serão do mesmo. Todo mundo sabe o que é o candelabro, né? Então nós temos uma haste aqui, na realidade são sete hastes, né? Onde é como se fosse um tronco de uma árvore, e sai três hastes de um lado, três de outro, e uma no centro, onde havia a luz, onde havia o azeite que deveria iluminar constantemente ali, teria que estar aceso constantemente no tabernáculo do Senhor. Então, depois vocês pesquisem no Google, a Arca da Aliança, pesquisem a mesa da proposição, os pães da proposição, mais sobre isso, a mesa onde que estariam esses pães da proposição, e sobre também o modelo do candelabro, que representa hoje o que? A presença do Espírito Santo em nós, que nos ilumina. Então o candelabro é a presença do Espírito Santo em nós hoje. Esse candelabro representava a luz de Deus que nunca se apaga no meio do povo, representa a presença de Deus, a luz do Espírito Santo no meio do povo. Então farás esse candelabro de ouro maciço, todo adornado com flores, com botões, ele é todo ordenado, onde sai 3 hastes de um lado, 3 do outro e uma maior no meio, e onde era colocado, acendia-se o azeite para acender e para estar constantemente aceso ali. E dos 2 lados, aí fala, e dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele, 3 do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos de modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão 6 hastes que saem do candelabro, as 6 de um lado e do outro, 3 de um lado e 3 do outro, e toda adornada de modo de amêndoas, com botões e em flor, tudo ornado em ouro, tudo feito em ouro. Mas o candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores. Aqui orientando como seria, vamos falar assim, a estrutura desse candelabro, como que seria a forma que seria construído esse, adornado, a palavra certa, adornado esse candelabro. E um botão debaixo de tuas asas que sai dele, e ainda um botão debaixo de tuas outras hastes que sai dele, e ainda um botão debaixo de tuas outras hastes que sai dele. Assim farás com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida em ouro puro. Tudo seria uma peça só, não seria algo preso a outro, mas tudo de uma peça só. Não seria algo adaptável, uma haste adaptando no suporte central, e nenhum se ligando ao outro através de peças fixas, peças que seriam fixadas, mas tudo numa peça só. E todas adornadas com seus botões, em flores, em amêndoas,
e tudo será uma peça. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. Então, aqui está dando toda a orientação de como seria esse candelabro, né? De como seria feito o candelabro, para que a luz do Senhor estivesse continuadamente acesa, as lâmpadas pudessem estar acesas para iluminar o ambiente. Atenta, pois, que faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Aqui algo fantástico que revela o Senhor. Deus revela a Moisés como que é o santo do santo nos céus. Ele mostra a Moisés, dá uma visão a Moisés de como é lá no lugar santíssimo, onde o Senhor habita. E tal qual é nos céus, Moisés, vendo como era o santuário de Deus, ele teria que reproduzir fielmente esse santuário no tabernáculo ali na terra, com todas as ofertas voluntárias dadas pelo povo de Israel para a construção do tabernáculo e dessas peças, da arca, do propiciatório, da mesa, do candelabro. Vocês pesquisa aí o candelabro, pesquisa a arca da aliança, pesquisa a mesa, pesquisa o tabernáculo, para que vocês tenham mais ou menos uma noção. Não sei se dá para vocês verem aqui é o tabernáculo, tá vendo? Onde tinha o lugar, o santo, santo onde algumas pessoas poderiam entrar, mas no lugar santíssimo, o santo dos santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar e fazer a expiação dos pecados do povo de Israel através da aspersão do sangue do cordeiro uma vez por ano. E esses pães, onde ficaria sobre a mesa, esses pães de proposição, apenas o sumo sacerdote poderia alimentar-se deles. Apenas o sumo sacerdote. Aqui a gente não tem nenhuma figura aqui do candelabro, mas depois vocês pesquisem. E essa foi a instrução de Deus para que Moisés assim fizesse. O seu tabernáculo, onde Deus poderia habitar no meio do povo durante as suas peregrinações, onde ele se manifestaria ali no propiciatório, sobre a tampa da arca, onde dentro da arca haveria o quê? Haveria um copo com o maná, com o pão que desce do céu, a vara de Arão, que posteriormente seria colocada ali dentro da arca, e as tábuas de pedra com os mandamentos. E sobre essa arca, essa tampa, o propiciatório, onde seria feito a aspersão do sangue do cordeiro para aplacar, para cobrir o pecado da humanidade, mas onde Deus também se manifestaria entre os seus querubins ali em forma de nuvens, para que ele pudesse dar a instrução ao seu povo ali estando presente. Deus não manifestaria mais ali no Monte Sinai, porque eles deveriam seguir, e ele precisaria de um tabernáculo para que estivesse na presença do povo, para que ele pudesse se manifestar ali na presença do povo, dar as orientações, a instrução, e esse seria um lugar sagrado, o Santo dos Santos, um lugar santíssimo, onde a presença de Deus faria ali continuadamente. Cristo veio, tabernáculo vivo, onde Deus se fez presente aqui na terra, no meio de nós. E quando Cristo derramou o seu sangue para a expiação dos nossos pecados, já não precisamos mais do propiciatório, porque Cristo é o próprio propiciatório. Ele se faz presente no meio de nós. Em Romanos 3, 25 diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então aqui está falando do próprio Cristo, que Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, no sangue de Cristo. Então Jesus derramou o seu sangue
para a remissão dos nossos pecados. Então, propiciatório significa o lugar onde Deus aplacaria a sua ira contra o pecado, não contra o homem, contra o pecado, apagando, cobrindo o pecado do homem. E para cobrir o pecado, o preço do pecado teria que ser pago com a vida. O que representa a vida? O sangue. Então, por isso que era aspergido o sangue do cordeiro, um cordeiro puro, sem mancha, sobre o propiciatório. É o local onde se cobria o pecado do homem, mas onde também a presença de Deus, a Shekinah de Deus se fazia ali, se manifestava diante dos homens, no lugar santíssimo, sobre a arca da aliança, no propiciatório, na presença dos anjos. Amém, meus querubins? Assim nós encerramos mais um capítulo, Êxodo 25. Vamos orar? Espero que vocês tenham entendido aí toda a estrutura do tabernáculo e o que representa o tabernáculo hoje. O seu coração é o tabernáculo de Deus. Deus se faz presente em nós. Basta que nós estejamos, assim como o tabernáculo é um lugar, o santíssimo, onde o Senhor habita, que o seu coração seja um lugar puro, seja um lugar de valor onde Deus quer habitar. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei contigo, cearei, ou seja, se fará presente permanentemente. Amém? Amém. E que você possa sempre levar a oferta voluntária diante do Senhor. A sua oferta, se você não tiver nada para poder ofertar ao Senhor, oferte o seu trabalho, oferte a sua pregação, oferte a sua palavra, para que você possa levar a palavra de Deus. Oferte o seu corpo como oferta alçada ao Senhor, para que Ele possa habitar em você, que o seu corpo seja o tabernáculo de Deus, que o seu coração esteja sempre aberto a Deus. Tem pessoas que falam, não tem nada a ofertar ao Senhor. Você tem sim, você tem o seu coração, você tem a sua vida para colocar diante do Senhor, para servir ao Senhor, para fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, sendo instrumento de Deus, divulgação da sua palavra. Eu estou dando a minha oferta alçada, eu estou dando a minha oferta voluntária, o meu tempo, a minha vida, os meus conhecimentos, que eles venham para poder trazer a palavra de Deus até o seu coração, para que Ele possa transformar a sua vida, para que Ele possa estar presente, para que você possa abrir o seu coração, para que Deus possa se fazer presente. Então você tem sim, se você ganha o seu salário e tira ali 10% ou o que você puder para poder ofertar ao Senhor, seja na casa do Senhor, seja na sua igreja, ou para ajudar as pessoas que necessitam, para ajudar as pessoas que precisam. Eu já citei exemplo aqui, eu tiro até mais, porque eu dou um desconto especial para todos os meus clientes. É uma forma de captar cliente? Não é forma de captar cliente, não é forma de marketing, de publicidade, que eu não faço publicidade em cima disso. É uma forma de dar a minha contribuição, a minha oferta voluntária para as pessoas que precisam. Se as pessoas têm condição se não tem condição de fazer um exame, e se eu abro mão de um desconto maior em troca do alimento, como eu já falei para vocês, de 1 quilo de alimento, e esse alimento vai alimentar muitas vidas, vai alimentar instituições, vai alimentar famílias, eu estou ajudando os meus clientes, viabilizando o acesso deles ao meu laboratório através da realização de exames com custo menor. Em troca disso, em substituição, o meu cliente oferta um alimento. Ele ganha ali 100, 50 reais, 100 reais, 150, 200 reais. Tem cliente que ganha até 500 reais de desconto, que o exame fica em 1.200, volta para 500, quase o preço de custo do exame. E eles trazem 1 quilo de alimento, que às vezes custa 5 reais, 10 reais. Então a minha oferta, muitas vezes, é de 50% do que eu ganharia, de 60% do que eu ganharia, mas eu faço de coração, porque assim eu posso estar ofertando ao meu irmão que vem me procurar como cliente, ofertando ao meu irmão que precisa, que necessita daquele alimento, e assim eu estou também dando a minha contribuição, a minha oferta voluntária a Deus. Além disso, eu ajudo também de outras formas, eu oferto na igreja para ajudar nas obras do Senhor, para a construção do templo, para melhoramento das igrejas, para que o pastor possa se manter, para que o pastor possa ajudar os irmãos na igreja, os irmãos mais necessitados. Enfim, a todo momento nós podemos servir. Eu dou minha oferta quando eu vou lá pregar, quando eu vou levar a palavra de Deus, quando eu estou aqui. E você pode ofertar sempre ao Senhor com seu coração voluntário. Amém? Vamos orar? Ó Deus Pai Todo-Poderoso, que nós estejamos sempre diante do Senhor, Pai,
como templo onde o Senhor habita, Pai, com o coração aquebrantado, puro, e sempre ofertando o que há de melhor em nós, Pai, o nosso coração, Pai, o nosso coração fiel a Ti, Senhor, o nosso coração limpo, onde o Senhor possa se fazer presente em nós, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado, Deus, pela Sua ministração, que o Senhor possa fazer presente no meio de nós todos os dias, Pai, na minha casa, no meio da minha família, em cada um dos meus irmãos, dos meus pais, das pessoas que hoje estão orando de joelho dobrado, Pai, e pedindo que o Senhor possa realizar um milagre, que o Senhor possa estar presente na vida dessas pessoas, Pai, que o Senhor possa ser o canal de bênção, de unção na vida dessas pessoas, que o Senhor possa se fazer presente continuadamente em nossas vidas, Pai, seja no trabalho, seja na nossa casa, seja no meio da nossa família, seja onde nós estivermos, que o Senhor possa se fazer presente em nós, que possamos ser tabernáculos vivos, onde a Sua presença, Senhor, ela é real, ela é permanente, e onde nós possamos expressar a luz do Senhor ao mundo, onde nós possamos refletir a Sua imagem, Senhor, através das nossas ações, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através das coisas que nós podemos ofertar aos nossos irmãos, através do amor, da caridade, que nós possamos ser verdadeiramente cristãos aqui na terra, assim como Cristo veio e deu exemplos, que nós possamos ser modelos de Cristo aqui na terra, assim como foi construído um tabernáculo, modelo do tabernáculo santo, no lugar santíssimo nos céus, que foi construído aqui para que Deus pudesse habitar, que nós possamos ser exemplo do tabernáculo vivo que veio na terra e morreu por nós, mas ressuscitou, vencendo a morte, derramando o seu sangue para expiar todos os nossos pecados, o próprio Cristo Jesus, que nós também possamos ser modelo desse tabernáculo vivo, que foi Cristo Jesus no meio do seu povo, anunciando o reino de Deus, que nós possamos ser esse tabernáculo vivo aqui na terra também, anunciando Deus através de nós, de nossas obras, dos nossos trabalhos, das nossas ofertas, do nosso coração, sempre pronto a atender a voz do Senhor, a voz de Cristo, que nós possamos refletir a imagem de Cristo, possamos ser esse candelabro, a luz de Deus no mundo, porque Deus nos chama para ser luz. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe, tenha um excelente dia. Lafayette, Gorete, Andresa, todos que estão, Maíra, Roseli, todos que estão participando conosco aí, todos os dias às 6 horas da manhã, vocês que estão assistindo através das nossas redes sociais, do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, Dr. Eros Mourão, Uma Nova Consciência, vocês que estão todos os dias, independente do horário, seja aqui ao vivo ou durante o dia, assistindo, recebendo mais de Deus, nesse propósito de fé 365, que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.